Foi logo depois da curva da cruz que eu vi. No começo achei que era saco de ração jogado na beira da estrada, ou resto de lona. Mas quando me aproximei, o saco se mexeu. Pisei no freio. O coração bateu mais rápido. Era uma mulher, caída de lado na beira da estrada, quase dentro da valeta seca. Roupa suja de terra e sangue. Cabelo grudado no rosto. Um dos braços dobrado num ângulo estranho. Não se mexia. Só respirava. Dava para ver o peito subindo e descendo devagar. Devagar demais. Parei a caminhonete. Desci. O calor bateu na cara como tapa. Fiquei parada por uns segundos, olhando. A cabeça gritava para eu ir embora, para não me meter, para seguir viagem e deixar que outra pessoa resolvesse. Mas o corpo não obedeceu. Nunca obedece nessas horas. Me ajoelhei do lado dela. Encostei a mão no ombro, devagar. Moça? Chamei baixo. Moça, você tá me ouvindo? Ela gemeu. Um gemido fraco, mais ar que som. Tentou abrir os olhos, mas as pálpebras tremeram e fecharam de novo. Olhei em volta. Estrada vazia, nenhum carro, nenhuma casa por perto. Só mato, cerca velha e o sol queimando tudo. Tinha sangue seco na testa dela. O braço direito estava inchado, roxo. A blusa rasgada mostrava arranhões fundos no ombro. Parecia que tinha caído, ou sido jogada, ou as duas coisas. Moça, eu vou te levar para minha casa, falei, mesmo sem saber se ela ouvia. Não se mexe, tá bom? Eu vou te ajudar. Abri a porta de trás da caminhonete. Voltei para pegar ela. Era mais leve do que parecia. Ossos e pele. Levantei com cuidado, tentando não doer mais do que já estava doendo. Ela gemeu de novo quando acomodei ela no banco. Tirei minha camisa, deixei só a blusa por baixo e fiz um travesseiro improvisado para a cabeça dela. Subi na caminhonete e olhei pelo retrovisor. Ela tinha os olhos fechados, o rosto pálido, a boca entreaberta. Parecia mais morta que viva. Virei a caminhonete e voltei para casa. Esqueci o sal. Esqueci o querosene. Só pensava em chegar rápido, em fazer alguma coisa, em não deixar aquela moça morrer ali na estrada como bicho atropelado. A casa apareceu no fim da curva, pequena e silenciosa como sempre. Parei na frente da varanda. Desci. Abri a porta de trás. A moça continuava desmaiada. Carreguei ela para dentro. Coloquei na cama do quarto de hóspedes, aquele que ficou vazio desde que a irmã do Joaquim parou de vir. Busquei água, pano limpo, álcool, atadura. Comecei a limpar os ferimentos devagar, um por um. Ela estremecia, mas não acordava. O braço estava quebrado. Tinha certeza. Fiz uma tala improvisada com tábua e pano, do jeito que vi meu pai fazer uma vez. Não era perfeito, mas segurava. Limpei o sangue do rosto. Tirei a roupa suja, vesti ela com uma camisa velha minha, cobri com lençol, sentei na cadeira do lado da cama e fiquei olhando ela respirar. Não sabia quem era. Não sabia de onde tinha vindo. Não sabia se tinha família procurando. Não sabia se era perigoso ter ela ali, mas sabia que não podia ter deixado ela na estrada. Joaquim dizia que tem gente que nasce com defeito de não saber passar reto. Eu nasci assim. E mesmo agora, sozinha, velha, cansada, continuava sendo assim. A moça respirou fundo, a boca se mexeu, murmurou alguma coisa que não deu para entender. Molhei os lábios dela com água. Encostei a mão na testa. Estava quente, febre subindo. Ia ser uma noite longa. Levantei, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Fiz chá de boldo. Voltei para o quarto com a xícara fumegando. Sentei na cadeira de novo. Esperei. Lá fora, o vento começou a bater nas janelas. Os grilos cantavam alto. A noite chegava devagar, tingindo o céu de laranja, depois de roxo, depois de preto. Olhei para a moça deitada na cama. Olhei para a casa vazia em volta. Olhei para as minhas mãos, velhas e calejadas, segurando a xícara de chá.
e pensei que talvez a solidão não fosse para sempre. Talvez a vida ainda tivesse jeito de surpreender, mesmo quando a gente acha que já sabe tudo sobre silêncio e perda. Meus caros ouvintes, inscrevam-se no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. A febre durou 3 dias. 3 dias molhando a testa dela com pano frio. 3 dias trocando lençol ensopado de suor. 3 dias fazendo chá, forçando colheradas de caldo, limpando a boca quando ela vomitava. 3 dias sem dormir direito, cochilando na cadeira ao lado da cama, acordando a cada gemido, a cada movimento. No 3º dia, de madrugada, quando o galo ainda nem tinha cantado, ela abriu os olhos. Eu estava na cozinha, esquentando água. Ouvi um barulho no quarto. Voltei correndo. Ela estava sentada na cama, olhos arregalados, o corpo todo tenso, olhando em volta como bicho acuado. Calma, falei baixo, parando na porta. Calma, moça, você está em segurança. Ela virou o rosto para mim. Os olhos eram escuros, fundos, cheios de medo. Onde eu tô? A voz saiu rouca, quebrada. Na minha casa. Te achei na estrada. Você estava machucada. Ela olhou para o braço enfaixado. Tentou mexer. Fez uma careta de dor. Tá quebrado, expliquei. Fiz uma tala. Não é perfeito, mas segura até a gente conseguir te levar num médico. Não, ela disse rápido demais. Não quero médico. Mas você precisa... Não! Gritou. Depois abaixou a voz, trêmula. Por favor, sem médico, sem ninguém. Fiquei quieta, olhando para ela, pro jeito que segurava o lençol com a mão boa, pro jeito que os olhos brilhavam molhados, pro jeito que respirava rápido, como quem tem medo de ser encontrada. Tá bom, concordei devagar. Sem médico, mas você precisa comer, precisa descansar. Ela assentiu. O corpo relaxou um pouco. Fui buscar caldo de galinha que tinha deixado no fogo. Voltei com uma tigela fumegante e uma colher. Sentei na beira da cama. Ela não quis que eu ajudasse. Pegou a colher com a mão esquerda, a boa, e comeu devagar, derramando metade no caminho da tigela até a boca. Fiquei em silêncio. Aprendi que tem hora que silêncio vale mais que pergunta. Quando ela terminou, limpei o canto da boca dela com a ponta do lençol. Ela deixou. Parecia tão cansada que até desconfiança cansa. Como você se chama? Perguntei baixo. Ela hesitou. Olhou para a janela, para as mãos, para o chão. Marina, disse por fim. Não acreditei, mas não forcei. Nome às vezes é a última coisa que sobra para a gente proteger. Eu sou Aparecida, me apresentei. Mas todo mundo me chama de Cida. Ela assentiu. Deitou de novo. Fechou os olhos. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer. Precisa sim, muita gente teria passado reto. Não respondi, porque era verdade. Ela dormiu. Eu fiquei ali mais um tempo, olhando. Ela era nova. Devia ter uns 25, talvez 30 anos. Magra demais. Olheiras fundas. Mãos machucadas, com calos estranhos, não de roça. Calos de quem segurou coisa dura, pesada, por tempo demais. Tinha uma marca roxa no pescoço. Parecia dedos, como se alguém tivesse apertado. Senti um aperto no peito. Não quis pensar no que tinha acontecido com ela, mas a marca ali não mentia. Levantei, apaguei a lamparina, deixei só a luz do corredor entrando fraca pela porta entreaberta. Fui pro meu quarto. Deitei na cama, ainda de roupa, espingarda encostada na cabeceira. Fechei os olhos, mas não dormi. Nunca durmo direito quando tem gente estranha em casa. Não por medo dela, por medo de quem possa vir atrás. Os dias seguintes foram estranhos. Marina ficava no quarto a maior parte do tempo. Eu levava comida, água, remédio para dor, trocava a atadura do braço, ajudava ela a ir no banheiro, segurando o corpo magro que tremia de fraqueza. Ela falava pouco. Eu também. A gente se entendia mais no silêncio que nas palavras. Uma tarde, enquanto eu lavava roupa no tanque do quintal, ela apareceu na porta da cozinha.
Estava de pé, apoiada no batente, vestindo uma saia velha minha que ficou grande demais. "Deixa eu ajudar", pediu. "Você precisa descansar." "Eu descanso depois. Deixa eu ajudar, por favor." Olhei para ela, para o jeito que segurava o batente com força, como se precisasse provar alguma coisa. Para si mesma ou para mim, não sei. "Tá bom", cedi. "Pode descascar a mandioca. Tá ali na bacia." Ela sentou no banquinho da cozinha, pegou a faca com a mão esquerda, a boa, começou a descascar devagar, concentrada demais para tarefa simples, como se descascar mandioca fosse a coisa mais importante do mundo. Trabalhamos em silêncio. O som da faca raspando a casca, o som da água no tanque, o som do vento nas árvores do quintal. "Por que você me ajudou?" ela perguntou de repente. Parei de esfregar a roupa, olhei para ela. "Porque você precisava. Mas você não me conhece." "Não preciso conhecer para saber que ninguém merece ficar jogado na estrada." Ela ficou quieta. A faca parou no ar. "Eu estava fugindo", disse baixo, sem olhar para mim. "Não vou contar de quê, mas estava fugindo, e agora não sei para onde ir. Você pode ficar aqui o tempo que precisar." "Por quê?" Ela me encarou. "Por que você está fazendo isso?" Pensei na resposta. Pensei em Joaquim. Pensei nos 4 anos de solidão. Pensei em todas as vezes que quis desistir, mas continuei porque não sabia fazer diferente. Porque ajudar os outros é o jeito que eu encontrei de não me perder de vez, respondi. Ela entendeu. Vi nos olhos dela. Aquele entendimento que não precisa de explicação. Aquele reconhecimento de quem também já esteve perdida. Voltamos ao trabalho. Ela terminou de descascar a mandioca. Eu terminei de lavar a roupa. Estendemos juntas no varal do quintal. O sol estava forte. A roupa molhada pingava na terra seca, fazendo bolinhas de lama. "Você mora sozinha?" ela perguntou. "Moro. Meu marido morreu faz 4 anos. Sinto muito." "Eu também." "Não tem medo de morar sozinha aqui no meio do nada?" "Tenho, mas medo a gente aprende a carregar igual peso nas costas. Vai doendo menos com o tempo." Ela assentiu. Pendurou a última peça no varal. "Eu também tô sozinha", confessou. "Não tenho ninguém, nem família, nem amigo. Ninguém." "Agora tem", falei, sem pensar muito. Ela olhou para mim. Os olhos encheram, mas não chorou. Só virou o rosto e fingiu que estava vendo as galinhas ciscando. Naquela noite, depois da janta, ficamos sentadas na varanda. Eu numa cadeira, ela no degrau, encostada na coluna de madeira. O céu estava cheio de estrelas, aquele céu imenso do interior que parece não ter fim. "É bonito aqui", ela disse. "É, mas é muito silencioso. Às vezes, o silêncio pesa. Eu gosto de silêncio. É melhor que grito." Não perguntei sobre os gritos. Não precisava. "Amanhã vai chover", falei, olhando as nuvens escuras se juntando no horizonte. "Como você sabe?" O vento mudou, e os grilos estão cantando diferente. Ela ficou quieta, escutando. Depois, sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Faz tempo que eu não paro para escutar grilo. A gente esquece das coisas pequenas quando a vida está grande demais. Ou pesada demais. E isso também. Ficamos ali até tarde, sem falar muito. Só existindo juntas no mesmo silêncio. E pela primeira vez em 4 anos, o silêncio não pesou tanto. Quando subimos para dormir, ela parou na porta do quarto dela. "Cida? Oi." "Obrigada. De verdade." "Dorme, menina. Amanhã tem muito trabalho." Ela entrou, fechou a porta devagar. Fui para o meu quarto. Deitei, olhei para o teto e senti uma coisa estranha. Uma coisa que não sentia faz tempo. Esperança, pequenininha, frágil, mas viva. Capítulo 3. A tempestade. A chuva chegou na madrugada, igual eu tinha previsto. Começou devagar, pingos grossos batendo no telhado de barro, um de cada vez. Depois foi ficando mais forte, mais rápido,
até virar aquele barulho constante que parece que a casa inteira vai desabar. Acordei com o primeiro trovão, um estrondo que fez as janelas tremerem. Levantei, coloquei a lamparina acesa, fui até o quarto de Marina. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, olhos arregalados. "Você tem medo de trovoada?" Perguntei da porta. "Não, só não consigo dormir com barulho. Vem para a cozinha, vou fazer café." Ela levantou. Seguiu atrás de mim. O chão estava gelado. A casa inteira estava gelada. Acendi o fogão a lenha. Coloquei água para ferver. A luz da lamparina dançava nas paredes. Sentamos à mesa. Esperamos a água ferver. Lá fora, o vento uivava. A chuva batia forte. Um raio iluminou tudo por um segundo, clareando a cozinha inteira antes de mergulhar tudo no escuro de novo. "Chuva forte", Marina comentou. "É, e quando chove assim, a estrada vira lama. Ninguém sai nem entra por uns dias." Ela ficou tensa. "Você tá com medo de alguém aparecer?" Perguntei direto. Ela mordeu o lábio. Assentiu. "Ninguém vai aparecer com essa chuva. E mesmo que apareça, tem espingarda carregada no meu quarto. Você sabe atirar?" "Sei", Joaquim me ensinou. "Nunca precisei usar em gente, mas se precisar, uso." Ela relaxou um pouco. Peguei a água fervendo, fiz o café, servi nas canecas, tomamos devagar, deixando o calor descer pela garganta e aquecer o corpo por dentro. "Marina não é seu nome de verdade, né?" Falei de repente. Ela parou com a caneca no ar, olhou para mim. "Não. Não precisa me contar se não quiser, mas também não precisa mentir. Aqui dentro você é quem você quiser ser." Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois pousou a caneca na mesa. "Meu nome é Júlia", disse baixo. "Júlia Santos. Prazer, Júlia." "Prazer. Quer me contar o que aconteceu?" Ela balançou a cabeça. "Ainda não. Um dia talvez, mas ainda não." "Tudo bem." Terminamos o café. A chuva continuava, mais forte ainda. Começou a pingar no canto da sala, onde o telhado tinha uma telha quebrada. Busquei a bacia, coloquei embaixo. O som da água caindo na bacia se juntou ao som da chuva no telhado. "Você tem medo de ficar presa aqui?" Júlia perguntou. "Com a estrada bloqueada?" "Não, já fiquei presa há muito tempo. Tem comida guardada, tem lenha, tem água do poço. A gente aguenta." "Você não tem medo de nada?" Pensei na pergunta, na resposta honesta. "Tenho medo de muita coisa. Tenho medo de morrer sozinha e ninguém saber. Tenho medo de esquecer a voz do Joaquim. Tenho medo de acordar um dia e não ter mais motivo para levantar da cama. Mas medo de chuva, de ficar presa, disso eu não tenho." "Você é forte." "Não sou. Só tô cansada de ter medo das coisas erradas." Júlia sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Voltamos para a cama quando o café terminou. A chuva continuou a noite inteira. De manhã, quando acordei, a casa estava cercada de água. A estrada tinha virado rio de lama. O quintal estava alagado. As galinhas estavam todas em cima do poleiro, molhadas e bravas. Júlia apareceu na cozinha com o cabelo molhado. Tentei buscar lenha no quintal. Não consegui. Tá tudo água. "A gente usa a lenha que tem guardada. Dá pro dia todo." Preparei o café da manhã. Pão dormido com manteiga, ovos mexidos, café com leite. Comemos olhando pela janela, a chuva cair sem parar. "Quanto tempo costuma durar?" Júlia perguntou. "Depende. Às vezes um dia, às vezes 3. Uma vez durou uma semana." "E se precisar de médico, de remédio?" "Reza." Ela riu, um riso nervoso. "Eu não sei rezar. Eu também não sei direito, mas finjo que sei." Passamos o dia dentro de casa. Júlia ajudou a arrumar a despensa. Eu consertei uma blusa rasgada. Conversamos pouco, mas era um silêncio confortável. Um silêncio de companhia. À tarde, a chuva diminuiu um pouco. Aproveitei para buscar mais lenha no galpão. Júlia veio junto. Enquanto eu juntava os pedaços de madeira seca, ela olhou para as ferramentas velhas penduradas na parede.
Seu marido trabalhava com isso? Trabalhava. Ele sabia consertar tudo. Cerca, telhado, móvel. Eu aprendi um pouco olhando. Você sente falta dele? Todo dia. Como é sentir falta de alguém que não volta nunca mais? É igual ter um buraco no peito. No começo o buraco sangra. Depois para de sangrar, mas não fecha. Você aprende a viver com o buraco. Aprende a respirar em volta dele. Ela ficou quieta, olhando para as ferramentas, para as próprias mãos. Eu também tenho um buraco, confessou. Mas o meu foi feito por alguém que ainda está vivo. Não perguntei quem, não perguntei o quê. Só encostei a mão no ombro dela. De leve, por um segundo. O buraco fecha, falei. Não hoje, não amanhã, mas fecha. Ela assentiu. Ajudou a carregar a lenha para dentro. A noite chegou com a chuva voltando ainda mais forte. Jantamos cedo. Feijão com arroz e um pedaço de carne seca. Lavamos a louça juntas. Júlia lavava com a mão esquerda, eu enxugava. Estávamos guardando os pratos quando ouvimos o barulho. Um barulho diferente da chuva. Um barulho de motor, distante, mas ficando mais perto. Júlia congelou. A louça quase caiu da mão dela. É carro, sussurrou, o rosto branco. Não pode ser, a estrada está intransitável. Mas o barulho continuou, mais perto, mais alto. Corri até o quarto, peguei a espingarda, voltei para a cozinha. Júlia estava encostada na parede, tremendo. Se esconde, mandei. Vai para o quarto do fundo, tranca a porta. E você? Eu resolvo. Cida, vai! Ela foi. Ouvi a porta do quarto fechar. Ouvi a tranca bater. O barulho de motor parou. Bateram na porta. 3 batidas fortes. Segurei a espingarda. Respirei fundo. Fui até a porta. Quem é? Gritei. Sou eu, dona Cida. Seu Raimundo. Reconheci a voz. O dono da venda do vilarejo. Relaxei um pouco, mas não baixei a arma. Abri a porta. Seu Raimundo estava encharcado, o chapéu pingando. Atrás dele, a caminhonete velha atolada até o eixo na lama. Desculpa incomodar essa hora, dona Cida. A caminhonete atolou. Não consigo sair. Posso passar a noite no galpão? Olhei para ele, pro jeito cansado. Para as mãos sujas de lama, para a caminhonete atolada. Pode entrar, falei, mas tira a bota antes. Ele entrou. Tirou a bota na varanda. Entrou na sala pingando mesmo assim. Vou buscar toalha, avisei. Fui até o quarto do fundo. Bati na porta. Júlia, é só o seu Raimundo da venda. Atolou na lama. Vai passar a noite aqui. Silêncio. Júlia, tá bom. A voz veio fraca do outro lado da porta. Peguei toalha. Voltei para a sala. Seu Raimundo estava perto do fogão, tentando se aquecer. Obrigado, dona Cida. A senhora salvou minha vida. Não exagera, só está emprestando o galpão. Mesmo assim, dei café quente, dei pão. Ele comeu agradecido, depois foi pro galpão. Levei um cobertor velho. Ele agradeceu de novo. Voltei para casa, tranquei a porta. Encostei a espingarda na parede. Fui até o quarto do fundo. Bati de novo. Pode sair, ele já foi pro galpão. A porta abriu devagar. Júlia estava com os olhos vermelhos. Desculpa, sussurrou. Pelo quê? Por ter medo de tudo. Você tem motivo. Eu não sei qual, mas você tem. Ela encostou a cabeça no batente da porta. Um dia eu conto, prometeu. Quando você quiser. Dormimos com a chuva batendo, com seu Raimundo no galpão, com a espingarda carregada, com medo e esperança misturados. E de manhã, quando acordei, a chuva tinha parado. Capítulo 4. O que fica entre nós. A estrada levou 2 dias para secar o suficiente. Seu Raimundo conseguiu desatolar a caminhonete na manhã do 2º dia com a ajuda de tábuas e corda. Agradeceu umas 10 vezes, prometeu trazer querosene de graça na próxima vez e foi embora, levantando nuvem de lama. Júlia ficou trancada no quarto enquanto ele estava por perto. Só saiu depois que a caminhonete sumiu na curva da estrada. Ele era perigoso? Perguntei. Não, mas qualquer homem é perigoso
quando você está fugindo de um. Entendi sem precisar de mais explicação. Os dias seguintes foram os mais calmos desde que ela tinha chegado. O braço dela estava sarando. Já conseguia mexer os dedos sem doer tanto. A febre não tinha voltado, a cor tinha voltado para o rosto. Ela estava comendo melhor, dormindo melhor, falando mais. Trabalhávamos juntas, eu ensinava, ela aprendia como cuidar da horta, como espantar a raposa que rondava o galinheiro, como fazer pão, como remendar cerca. Ela era rápida para aprender e grata, sempre grata demais. Você não precisa agradecer toda hora, falei um dia, enquanto regávamos a horta. Eu sei, mas não consigo parar. Você não imagina o que significa ter um lugar onde ninguém grita, onde ninguém bate, onde eu posso dormir sem medo. Parei de regar. Olhei para ela. Ele batia em você? Ela não respondeu. Só levantou a blusa devagar, mostrando as costas. Tinha cicatrizes. Algumas velhas, brancas, outras mais recentes, ainda roxas. Senti o estômago revirar, a raiva subir quente pela garganta. Quanto tempo? Consegui perguntar. 3 anos. E por que você ficou? Porque ele disse que me matava se eu tentasse sair, e eu acreditei, até o dia que percebi que ia morrer de qualquer jeito. Então fugi. Ele está procurando você? Tá. Ele sabe onde você tá. Não sei. Espero que não. Abaixou a blusa. Voltou a regar a horta como se não tivesse acabado de mostrar 3 anos de inferno marcado na pele. Júlia. Ela parou. Olhou para mim. Se ele aparecer aqui, eu atiro. Ela sorriu, mas era um sorriso triste, sem esperança. Você não conhece ele. Atirar não adianta. Ele é igual praga, sempre volta. Então eu atiro de novo. Dessa vez, o sorriso foi mais verdadeiro. Naquela noite, depois da janta, sentamos na varanda. O céu estava limpo. As estrelas brilhavam forte. O ar estava fresco, cheirando a terra molhada. Cida, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você ajuda tanto os outros? Já te respondi isso. Eu sei, mas acho que tem mais. Pensei na pergunta. Na resposta que nunca tinha falado em voz alta. Quando o Joaquim morreu, eu quis morrer junto, confessei. Não de tristeza, de vazio. Acordava todo dia sem saber para quê, sem ter ninguém precisando de mim, sem ter motivo para sair da cama. Um dia, faz uns 2 anos, achei um cachorro atropelado na estrada. Estava morrendo. Trouxe para casa. Cuidei. Ele sobreviveu. E pela primeira vez desde que o Joaquim tinha morrido, eu senti que tinha servido para alguma coisa. Que a minha vida ainda tinha algum sentido. E o cachorro ficou uns meses, sarou, e um dia foi embora. Sumiu. E você ficou triste? Fiquei. Mas não vazia. Porque entendi uma coisa. A gente não ajuda os outros para eles ficarem. A gente ajuda porque é isso que mantém a gente vivo. É isso que faz a gente lembrar que ainda é humano. Júlia ficou quieta, olhando para o céu. Eu quero ser como você, disse baixo. Você já é. Não sou. Eu sou fraca, medrosa. Você fugiu, sozinha, machucada, sem ter para onde ir. Isso não é fraqueza. Isso é a coisa mais corajosa que tem. Ela começou a chorar, baixinho, sem fazer barulho, só as lágrimas descendo. Eu tenho tanto medo, confessou entre soluços. Medo dele me achar, medo de ter que voltar, medo de não ter para onde ir quando sair daqui. Você não precisa sair. Não posso ficar para sempre. Isso não seria justo com você. Quem disse que não seria? Ela me encarou, os olhos vermelhos, o rosto molhado. Você tá falando sério? Tô. Essa casa é grande demais para mim sozinha. Sempre foi. E pela primeira vez em 4 anos, eu não acordo sentindo que o silêncio vai me engolir. Mas eu não tenho nada. Não tenho dinheiro. Não tenho nada para oferecer. Você tem companhia. E isso vale mais que dinheiro.
Ela chorou mais forte. Levantou, veio até mim, me abraçou, retribuiu o abraço, segurando aquele corpo magro que tremia todo, sentindo as lágrimas molharem meu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Para de agradecer, menina. Ficamos assim por um tempo, abraçadas, duas mulheres sozinhas que encontraram companhia no lugar menos esperado. Quando ela se afastou, limpou o rosto com as costas da mão. Eu vou te pagar de algum jeito, eu prometo. Você já está pagando, todo dia. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos, sabendo que tinha alguém ali, sabendo que não estava mais completamente sozinha. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, na hora do almoço, ouvimos o barulho de carro. Júlia congelou com o garfo no ar. Pode ser seu Raimundo de novo. Tentei acalmar, mas não era. Era uma caminhonete preta, grande, com vidro escuro. Parou na frente da casa. Um homem desceu, alto, largo, tatuagem no braço, cara de quem não veio para conversar. Júlia ficou branca. Levantou da mesa. As pernas falharam. Ela caiu sentada de novo. É ele, sussurrou. Ele me achou. Senti o coração disparar. Mas a cabeça ficou fria, fria e clara. Vai pro quarto. Tranca a porta. Não sai de jeito nenhum. Cida, ele vai te machucar. Vai, agora. Ela obedeceu, cambaleando. Desapareceu no corredor. Peguei a espingarda. Verifiquei se estava carregada. Estava. O homem bateu na porta. 3 batidas, fortes, impaciosas. Respirei fundo. Abri a porta, com a espingarda apontada para ele. Ele olhou para a arma. Sorriu. Um sorriso que fez meu sangue gelar. A senhora deve ser a velha que está escondendo minha mulher. Aqui não tem ninguém. Não minta para mim. Sai da minha propriedade. Ele deu um passo para frente. Eu engatilhei a espingarda. O barulho ecoou. Mais um passo e eu atiro. Ele parou, mas o sorriso continuou. A senhora não vai atirar. Mulher velha não tem coragem. Testa. Ficamos assim, parados, olho no olho, ele medindo, eu firme. Por fim, ele recuou. Tá bom, hoje eu deixo, mas eu volto. E quando voltar, a senhora vai entregar ela, ou vai se arrepender. Eu já me arrependi de muita coisa na vida, mas nunca de ajudar quem precisa. Ele cuspiu no chão. Voltou para a caminhonete, deu a ré, foi embora levantando poeira. Só então baixei a arma. Só então as mãos começaram a tremer. Júlia apareceu no corredor, pálida, chorando. Ele vai voltar, disse. Ele sempre volta. Então, a gente vai estar pronta. Capítulo 5. Raízes novas. A noite foi a mais longa da minha vida. Ficamos acordadas. Eu na sala com a espingarda no colo. Júlia na cozinha, sentada à mesa, olhando para a porta, esperando. Cada barulho era ele voltando. Cada vento era carro se aproximando. Mas ele não voltou. Não naquela noite. De manhã, quando o sol nasceu, Júlia estava diferente. Não era mais medo no rosto, era decisão. Eu vou embora, anunciou. Não posso ficar. Ele vai voltar e vai te machucar por minha causa. Você não vai a lugar nenhum. Cida, senta. Ela sentou. Olhei nos olhos dela, firme. Escuta aqui, menina. Eu já perdi muita coisa nessa vida. Perdi meu marido. Perdi a vontade de viver. Quase perdi a mim mesma. Mas você sabe o que eu ganhei desde que você chegou? Ganhei motivo para acordar. Ganhei companhia. Ganhei alguém que me faz lembrar que ainda sou capaz de cuidar de outra pessoa. Então não. Você não vai embora. E se aquele desgraçado voltar, eu atiro nele. E se precisar, eu atiro de novo. E de novo. Até acabar a munição. Mas e se ele te machucar? Então me machuca. Mas pelo menos eu vou ter lutado por alguma coisa que importa. Ela chorou, mas assentiu. Passamos o dia preparando. Trancamos todas as janelas. Empurramos o armário para bloquear a porta dos fundos. Eu ensinei Júlia a carregar a espingarda. Ela tinha medo da arma, mas aprendeu. Se eu cair, você pega a arma e atira. Instruí. Não pensa, só atira. Eu não sei se consigo.
Você consegue. Quando a única opção é morrer ou lutar, a gente sempre escolhe lutar. Naquela noite, dormimos em turnos. Eu ficava acordada 4 horas, depois ela. Assim até o sol nascer. Ele não voltou, nem no dia seguinte. Nem na semana seguinte. 1 mês passou, depois 2. Júlia começou a relaxar, começou a sorrir mais. Começou a acreditar que talvez ele tivesse desistido. Eu não acreditava. Homem assim nunca desiste. Mas não falei nada. Deixei ela ter esperança. Todo mundo merece esperança. A vida voltou ao normal. Trabalhávamos juntas, cuidávamos da casa, da horta, das galinhas. Júlia aprendeu a fazer pão melhor que o meu. Aprendeu a consertar cerca. Aprendeu a dirigir a caminhonete velha. À noite sentávamos na varanda. Conversávamos sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre a infância, sobre a mãe que tinha morrido cedo, sobre o pai que bebia, sobre como tinha conhecido aquele homem quando era nova demais para entender que amor não dói. Eu contava sobre Joaquim, sobre como tínhamos se conhecido na festa do vilarejo, sobre como ele era quieto, mas gentil, sobre como construímos a casa juntos, tijolo por tijolo, sobre como era bom ter alguém para dividir o silêncio. Você acha que um dia eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Ela perguntou uma noite. Acho. Mas não adianta forçar. Confiança é igual planta. Precisa de tempo, de cuidado. Não adianta puxar para crescer mais rápido. Eu confio em você. Eu sei. Como você sabe? Porque você dorme tranquila. E quem dorme tranquilo confia. Ela sorriu. Aquele sorriso que tinha ficado mais fácil com o tempo. Foi numa quinta-feira, 3 meses depois daquela primeira visita, que ele voltou. Só que dessa vez era diferente. Chegou de madrugada, sem fazer barulho, sem bater na porta. Só a janela do quarto de Júlia quebrando, o vidro estilhaçando. Acordei com o grito dela. Peguei a espingarda, corri para o quarto. Ele estava subindo pela janela. Júlia estava encurralada no canto, gritando. Sai do quarto dela, mandei apontando a arma. Ele pulou para dentro, virou para mim, sorriu. Já te avisei, velha, devia ter me ouvido. E eu já te avisei. Mais um passo e eu atiro. Ele deu o passo. Atirei. O estrondo encheu o quarto. Ele caiu, segurando o ombro, berrando. Engatilhei de novo, apontei para a cabeça. Sai da minha casa, agora! Ele se arrastou pela janela, caiu do outro lado, correu para a caminhonete, entrou, arrancou. Júlia estava tremendo no canto. Fui até ela, ajudei a levantar. Ele foi embora? Foi. Para sempre? Não sei. Mas agora ele sabe que eu não estava blefando. Ela me abraçou, forte, tremendo toda. Você atirou nele. Atirei. Você podia ter matado. Podia. Mas não matei. Só avisei. Ficamos assim até amanhecer, abraçadas no chão do quarto, cercadas de vidro quebrado. De manhã, arrumamos a janela. Júlia trabalhou em silêncio. Quando terminamos, ela me olhou. Por que você fez isso? Arriscou sua vida por mim? Porque você importa. Mas eu não sou ninguém. Você é alguém para mim. Ela chorou. Eu também. Porque às vezes a gente só precisa saber que importa para alguém, que existe no mundo de outra pessoa, que não está completamente sozinha. Os meses seguintes foram os melhores. Júlia floresceu, engordou um pouco, os olhos perderam aquele medo constante. Começou a cantar enquanto trabalhava, começou a fazer planos. Quero plantar flores no quintal, disse um dia. Planta. E quero aprender a fazer aquele doce de abóbora que sua mãe fazia. Te ensino. E quero pintar a casa, de amarelo. Sempre quis morar numa casa amarela. Então pinta. E ela pintou. Levou 2 semanas, mas pintou a casa inteira de amarelo. Um amarelo forte, alegre. A casa ficou diferente, viva. Foi numa tarde, 6 meses depois do tiro, que Júlia veio me procurar. Estava segurando um papel, um sorriso enorme no rosto. Consegui, disse. Consegui divórcio, sem precisar voltar, sem precisar ver ele.
Um advogado no vilarejo me ajudou. Acabou, Cida, acabou de verdade. Abracei ela, choramos juntas, de alívio, de alegria. Agora você é livre, falei. Agora eu sou livre. Naquela noite fizemos festa, só nós duas. Comemos bolo. Tomamos vinho barato que seu Raimundo tinha trazido da venda. Dançamos na sala ao som do rádio velho. Rimos até doer a barriga. E pela primeira vez em anos senti que a casa estava completa. Não do jeito que era antes. Não com Joaquim. Mas completa de um jeito novo. De um jeito que eu não sabia que era possível. Júlia ficou, não como hóspede, como família. Plantamos o jardim juntas. Pintamos o quarto dela de verde. Compramos galinhas novas. Consertamos a cerca. Construímos uma vida. E quando as pessoas do vilarejo perguntavam quem era ela, eu respondia: é a Júlia, mora comigo. E não precisava explicar mais nada, porque tem coisas que não precisam de explicação. Tem coisas que simplesmente são. Epílogo. Hoje faz um ano que Júlia chegou. Um ano desde que achei ela caída na estrada. Um ano desde que decidi parar e ajudar. A casa amarela brilha ao sol. O jardim está florido. As galinhas ciscam gordas e felizes. Júlia está na cozinha fazendo pão. Eu estou na varanda tomando café, olhando a estrada. Não tenho mais medo do silêncio, porque não é mais silêncio. É paz. E entendi finalmente o que Joaquim tentava me dizer quando era vivo. A vida não acaba quando a gente perde alguém. A vida só muda de forma, e às vezes quando a gente menos espera, quando a gente acha que já sabe tudo sobre solidão e perda, a vida surpreende, traz alguém que precisa de ajuda, alguém que a gente ajuda, e descobre no final que quem mais precisava de ajuda era a gente mesmo. Júlia aparece na porta com 2 xícaras de café. Posso sentar? Sempre. Ela senta, me entrega uma xícara. Tomamos em silêncio, olhando a estrada, o céu imenso, o mundo que continua girando, e pela primeira vez em muito tempo não sinto que estou apenas sobrevivendo, sinto que estou vivendo, de verdade. Fim.